Brasileiros e brasileiras, como é que vocês estão, meu povo? Tudo bem? Tudo jóia? Começando para você mais um programa Inside Out Brasil, no meio de Wimbledon, né? Que chegou hoje, nessa quarta-feira, ao seu terceiro dia e com vitória brasileira, vitória de João Fonseca na chave de simples. Lembrando que este conteúdo, né, o Inside Out, é de produção e criação da Sétimo Set, que faz parte do grupo Gratitude Filmes, com os apoios da The Phoenix, automação, áudio e vídeo para sua casa e para o seu negócio, e também da AF Esportes, do Adriano Ferreira, que novamente está em viagem, não está conosco dessa vez, mas volta em breve para estar junto conosco aqui no Inside Out Brasil. Antes de falar do João Fonseca, que hoje venceu, né, e venceu bem na grama de Wimbledon, quero começar com um assunto até certo ponto, assim, bastante delicado, bastante sério, né? A gente tenta sempre tratar com mais atenção, com mais cuidado e até mais carinho, né? Esse momento pelo qual vem passando a Beatriz Haddad Maia. A Bia, mais uma vez, né, perdeu numa primeira rodada em 2026. Ela tem tido muitas dificuldades já desde a última temporada e perdeu na estreia em Wimbledon para Maria Timofeeva, 6-3, 6-2. Tecnicamente, para passar bem rápido pela parte de jogo mesmo, de quadra, a gente percebe claramente que o tênis está ali. A Bia não esqueceu como jogar, né? Ninguém desaprende, especialmente uma jogadora desse nível, né? A Bia alcançou o top 10 em simples e em duplas também. É uma jogadora completa em termos de recursos técnicos, de fundamentos. Então, mesmo um primeiro set muito instável, onde ela já começa sendo quebrada, né? Ela basicamente vai levando o primeiro set inteirinho, quebrando a adversária e sendo quebrada, até chegar ao 6-3 para Timofeeva. Mas nos primeiros games era bem nítido perceber que a Bia conseguia fazer trocas de bola com profundidade, pegando firme, mexendo a adversária no fundo, trabalhando bolas pesadas, pegando algumas bolas na subida, agredindo, indo para cima, invadindo a quadra e entrando na bolinha para atacar. Mas é também nítido que qualquer erro, especialmente no seu game de serviço, onde a Bia tem cometido muitas duplas faltas, né? As suas duas primeiras quebras, inclusive, no jogo, no primeiro set, foram em duplas faltas, né? Ela deu o game de serviço para a adversária em duplas faltas. E isso, para quem já vem numa situação mais frágil do ponto de vista psicológico, de confiança, detona ainda mais com a autoestima. E a Bia começou a entrar novamente naquilo de sempre, um espiral negativo durante o jogo, e vai caindo o desempenho, né? É interessante que a parte psicológica da Bia tem interferido tanto no desempenho dela, que a gente vê nitidamente a Bia sem mexer as pernas, como ela costumava a mexer, sem chegar na bolinha de uma forma ideal, e às vezes não eram nem bolinhas que fossem de ataque, né? Não eram bolas difíceis de se chegar, onde realmente você vai chegar atrasado, vai chegar mal e vai tentar devolver do jeito que dá. Bolas que normalmente a Bia conseguiria se ajeitar bem para bater e não tem conseguido mais. E isso, nitidamente, faz parte desse pacote, né? Desse estado mental mais fragilizado hoje que a Bia passa. E aí vem o detalhe mais preocupante do jogo, que não é a derrota, né? Por incrível que pareça, mais uma derrota em primeira rodada, muito rápido, com muitos erros, muitas duplas faltas, 6-3, 6-2. E nem é isso o que mais preocupa nesse momento, né? A Bia, ela acabou durante o jogo, né? Inclusive depois de cometer uma dupla falta, no segundo set ela diz, olha,
para ela mesma, né? Abre aspas para Bia. Por favor, vai para sua casa, para de jogar essa merda de esporte, vamos falar o português claro aqui, para de jogar essa merda de esporte e vai para casa. É hora de a gente tentar até ampliar essa leitura, né? Esse quadro de análise da saúde mental no esporte, e especificamente, óbvio que não vamos falar aqui do tênis, né? A Bia com esse episódio, a gente teve em Roland Garros a Sabalenka, depois de perder nas quartas de final, se eu não estiver enganado, depois na coletiva de imprensa dizendo que talvez parasse de jogar, né, entrando em colapso ali e admitindo para os jornalistas que talvez pudesse se aposentar, pudesse deixar o tênis. Uma coisa é ela estar, de repente, com a equipe dela no vestiário, chateada, chorando, quebrando algumas raquetes, e até aí tudo bem, né? Porque faz parte do íntimo do atleta, mas ela chegar ao ponto de admitir isso publicamente numa coletiva de imprensa, né? É também para se olhar com uma lupa um pouquinho mais acentuada. A Iga Swiatek, na primeira rodada de Wimbledon, teve um jogo duro, né? Contra a Taylor Townsend, a norte-americana, foi para o terceiro set, mas é uma primeira rodada, né? E a Iga vence e desaba a chorar em quadra. Ela vence, senta, cumprimenta a adversária, cumprimenta a juíza, senta na cadeira dela e desaba, né? Ela não consegue nem se controlar. Ela nem faz questão de esconder. Ela põe a toalha na frente do rosto, um pouquinho ali, mas depois ela só vai enxugando as lágrimas. Tudo isso, né? E nós estamos aqui trazendo três casos muito recentes, né? O da Bia foi agora, essa semana, em Wimbledon. A da Iga também foi agora em Wimbledon. E a gente tem a Sabalenka que fez isso em Roland Garros, né? Essa admissão de que queria se aposentar, de que queria parar de jogar tênis. E aí, trazendo, obviamente, para análise do que é mais importante para a gente, é óbvio que a preocupação também existe com a Iga, com a Sabalenka e qualquer outro atleta, né, de qualquer esporte que traga essa realidade da saúde mental mais fragilizada, mas quando uma atleta, durante o jogo, né, externa isso para si própria, né, volta para casa e para de jogar esse esporte. Essa merda de esporte, né, é o que fala a Bia. Que a gente sabe que isso não é nem a verdade que a própria Bia acredite. E aqui agora uma carta aberta para Beatriz Haddad Maia. Bia, se isso que hoje está permeando as suas vontades for do fundo realmente do seu coração e que talvez isso venha para te trazer benefícios, né? E que você esteja bem consigo mesma em parar, saiba que você, como atleta, não tem absolutamente nada mais a provar a ninguém, nem a você mesmo, inclusive. Uma carreira brilhante, uma carreira irretocável, com inúmeras conquistas, alcançando o que na história do tênis brasileiro só Maria Esther Bueno conseguiu alcançar. A Bia, pessoal, é de longe, disparada, a segunda maior tenista da história desse país. Então, Bia, a gente sabe que nesse momento, né, as palavras às vezes elas batem e voltam, né? Até as orações parece que às vezes batem no teto e voltam para baixo. Mas se fizer parte realmente da sua vontade e que seja positivo para você, não tem problema. Acho que mais do que justo se aposentar e parar, e vai ter feito bastante, muito mesmo, de verdade, bem para o nosso tênis, Bia. E desde agora já, mesmo com você em atividade, fica a nossa gratidão pelos brilhantes e muito significativos serviços prestados por você
ao nosso esporte, como um todo, não só ao tênis. Mas se por acaso, Bia, isso foi só um momento de nervosismo, um rompante ali, de raiva, de ódio, né, aquela tensão de jogo e de não estar satisfeita, não estar contente com o próprio desempenho, não para não, Bia. Não para não. Insiste. Luta, persiste, batalha e tenta reencontrar o seu melhor jogo, a sua melhor versão em quadra. Porque isso é possível, né? Como eu disse no começo da minha análise, é claro, é nítido, é muito evidente que o tênis está ali ainda. Existe potencial, existe jogo ainda. Tem a chama do tênis ainda ali dentro da Bia. Falta agora consertar uma outra engrenagem, que é essa engrenagem emocional. Eu acho que a engrenagem técnica, ela está até certo ponto em ordem, né? Até onde nós sabemos e ouvimos das pessoas, a gente não está no dia a dia da Bia, claro, mas a gente pesquisa, assiste, acompanha, conversa, troca mensagens, né? Bate papo. A Bia tem treinado e muito. Então a gente sabe que do ponto de vista técnico, né, ainda existe ali, né, um potencial a ser explorado. Que a Bia então se reencontre aí, especialmente nesse lado mental. Ela merece. Não é por ninguém não. Não é nem pela família dela, não é pelos amigos, não é pelas pessoas mais próximas ou menos próximas, não é pela imprensa, pela mídia, nem pela torcida. Não é por ninguém. É por ela mesmo. Que a Bia consiga se reencontrar para também reencontrar a felicidade dentro de uma quadra de tênis. Passando para a chave masculina, o João já passou da segunda rodada. O que isso significa em termos de ranking, né? O João Fonseca agora automaticamente já defendeu os seus pontos em relação ao Wimbledon de 2025. Em 25, o João tinha vencido o Jacob Firling na estreia, o escocês, o britânico. Depois venceu o Jenson Brooksby, o americano, na segunda rodada. E perdeu o ano passado para um inspiradíssimo Nicolas Jarry, o chileno, na terceira rodada, em 3-1. Por enquanto, em 2026, o João vem fazendo um torneio de Wimbledon, assim, de almanaque, né? De manual, assim. 3-0 na sua estreia contra o Roberto Bautista Agut, que nós já havíamos adiantado na semana passada, né? De que era uma chave boa, uma chave favorável para o João nesse começo, na primeira rodada. Um tenista que sabia jogar na grama, um tenista que já fez semifinal de Wimbledon, fez semifinal o ano passado em Queens. Então, o Bautista Agut domina esse piso, gosta de jogar na grama. Porém, um tenista de 38 anos de idade, que anunciou que se aposenta ao final da temporada, vai parar de jogar tênis, e que deixa o adversário tomar as rédeas dos pontos. Não é um adversário que fica agressivo o tempo inteiro, pelo contrário. O Roberto Bautista Agut preza mais pela consistência do fundo de quadro. E o João conseguiu entender isso muito bem. Tinha uma quebra à frente no primeiro set, que poderia se transformar em duas, estava jogando muito bem. Uma desatenção num game de serviço, foi quebrado, mas venceu no tie-break, 7-6, depois 6-4, depois 6-3. Hoje, nesta segunda rodada de Wimbledon, eu tinha adiantado, né, que até preferia que o australiano, o Hijikata, passasse, porque o tal do Jasper de Jong, o holandês, já tinha vencido o João num Challenger em Estoril, em Portugal, no ano passado, e ficou 2-0, assim, de uma forma inapelável. O João não teve nem muito o que fazer. E eu senti naquele jogo, embora tenha sido no saibro, né, uma diferença muito grande de um jogo no saibro para outro jogo na grama, como foi agora, mas eu tinha sentido que não casou, né? Sabe quando você olha aquele adversário e você fala, pô, esse cara aí não casou, é bom não cruzar com ele.
em que pese o Jesper de Jong está atrás do João no ranking. O holandês hoje é o número 73, se eu não estiver enganado. E o João Fonseca, hoje, contra o holandês, na quadra 3 do complexo de Wimbledon, fez o que ele mesmo classificou, inclusive, como o seu melhor jogo na grama até agora em toda a carreira. 6-1, 7-5, e esse segundo set sacou em 5-4 para fechar. Acabou sendo quebrado, mas o mental estava bom, o jogo estava bom. Na sequência ele já foi quebrado, quebrou de novo. Então, sacou em 5-4, ficou 5-5, foi quebrado, mas já quebrou de novo 6-5, fechou 7-5 e 6-4 no terceiro. Vitória incrivelmente tranquilaça do João para cima do De Jong, com autoridade, jogando com muita consciência, com muita variação. Hoje, muito do jogo do João, de ter dominado as ações praticamente que do começo ao fim, né? Não consegui ver o João em risco assim em nenhum momento. Claro que teve alguns breakpoints em games de serviço, mas primeiro serviço entrou com muita variação. O João sacou, né? O João conseguiu, né? Muitos primeiros serviços acima de 200 km por hora, né? Buscando de fato o ace. Mas também o João encaixou muitos primeiros serviços a 155 por hora, 160 por hora, mas angulados, com kick. Conseguiu variar muito o primeiro saque, isso confundiu a cabeça do adversário. E o João está entendendo que na grama tem que ter as manhas, né? Não pode só tentar ficar lá atrás levantando bola e também não pode só ficar enfiando a mão, né? Ficar descendo o braço. Então o João usando muito slice, especialmente, obviamente, do seu lado esquerdo, né? E bolas na mão mesmo, né? Ou seja, não é só para se defender, né? Que aí até é obrigatório você escapar para o slice ali, chegar nisso. Mas o João usando o slice no meio dos pontos, mesmo com a bola na mão, para variar, né? Buscando essa variação, também com umas deixadinhas, os drop shots funcionam muito bem na grama, né? Porque a bolinha quica muito pouco, né? Ela quica e morre, né? Na gíria do tênis, a bolinha quica e fica ali. Então, hoje uma atuação de manual do João, tanto é que na entrevista pós-jogo ele mesmo admitiu que sabia que era um adversário complicado, sabia que teria dificuldades, porque até nos termos que o João usou, o Jesper de Jong suja muito a partida, né? Vai para a rede, tenta deixadinhas, faz saque e voleio. É um jogador que muda a posição de devolução o tempo inteiro e muda o estilo de devolução também, né? Vem às vezes para atacar ou faz slice com a devolução e vai para a rede para pressionar. Então é um jogador que teoricamente não dá muito ritmo, primeiro porque muda muito, suja muito o jogo, e porque agride bastante também, né? É um tenista muito agressivo que, como eu já tinha explicado da outra vez, né, na semana passada, não quer deixar muito o adversário com as rédeas do ponto, né? Que é o que o João gosta, inclusive. E é por isso que eu até dizia que o jogo não encaixava tanto, né? Porque o holandês, da primeira vez que enfrentou o João, não deixou o João tomar as rédeas, ser o protagonista, né, dos pontos. Ele foi e buscou o ataque, né? Buscou a bola, foi para cima primeiro, né, antes que o João. E hoje o holandês tentou fazer isso de todas as formas, assumir esse protagonismo da partida, o famoso be first, né? Ser primeiro, atacar primeiro, ir para a bola primeiro. E o João não deixou, com uma devolução já mais afiada. O João fez bem em jogar duplas com o Daniel Altmaier, o alemão, lá em Halle, né, onde eles conquistaram o vice-campeonato. O João muito mais afiado com a devolução, e é fácil perceber quando o João, especialmente em pisos mais rápidos, como a grama, é fácil perceber quando o João está mais à vontade, está mais no tempo da bola, está conseguindo se entender com o time da devolução. É quando ele no segundo serviço já entra mais. Ele já constantemente já vai para cima, já mostra para o adversário que ele vai agredir, e isso inclusive fez o Jesper de Jong no primeiro serviço, aliás, no primeiro set, tem um aproveitamento com o segundo serviço de 18%. Absurdo, tanto é que o João meteu 6-1, né? Não é à toa. E se fosse 6-0, né? Teria sido algo normal, tranquilo.
O Jesper de Jong venceu com o segundo serviço no primeiro set apenas 18% dos pontos. Isso é absurdo. Isso mostra e fez 4 duplas faltas no primeiro set. Isso mostra o tanto que o João estava à vontade para pressionar, entrando bastante na quadra, avançando, invadindo e pegando esse segundo serviço do holandês na subida. E outro ponto muito significativo, muito evidente na devolução do João, quem acompanha, conhece o jogo dele, é a devolução do seu lado direito, no forehand. Quando o João não está muito à vontade, não está no tempo da bola exato, até saques que não são tão rápidos, tão fortes, ele prefere slicear com a direita, né? O que na grama funciona bem, se for profunda, se a bola ela agredir, incomodar o adversário. Se ficar flutuante, né, no meio da quadra, é um convite para o adversário vir e atacar. E o João, apesar, obviamente, de ter recebido alguns serviços do holandês muito abertos na direita e ser obrigado a fazer isso, né, a cortar, né, a slicear com o forehand, para pelo menos colocar a bola em jogo, hoje eu vi um João já muito mais à vontade para, mesmo em muitos primeiros serviços do holandês, tanto mais próximos do corpo, ou até mais na devolução estirada, né, tendo que dar o passo mais longo, né, e bater essa bolinha, já vi o João muito mais à vontade, utilizando muito mais a devolução com topspin, né, a batida normal de forehand, não esse slice, o que demonstra que ele está entendendo mais a velocidade da quadra, está muito mais à vontade com esse tempo de bola e conseguindo até agredir alguns primeiros serviços, como fez hoje, e o holandês é um bom sacador. Então, uma ótima surpresa hoje o João ter conseguido se encontrar mais com a devolução. Próxima rodada. Vamos analisar então o próximo jogo do João. Sexta-feira. Nós estamos gravando o programa na quarta-feira, então ainda sem quadra e sem horário, né, definidos. Mas o João joga a terceira rodada de Wimbledon nesta sexta-feira, dia 3 de julho, contra o russo Roman Safiullin, um jogador que vem do qualifying. Aí o pessoal já olha, né? Dá aquela risadinha, dá um sorriso gostoso. Ah, que maravilha, a chave abriu. Chave tá aberta, escancarou, João meteu o pé na porta da chave. Agora só vai dar a gente. O Safiullin é um tenista que se adapta muito bem à grama. É um russo que, eu vou até olhar aqui a classificação no ranking que ele está no momento. Mas o Roman Safiullin já foi número 36 do mundo. Ele está em 132 agora, do ranking mundial. Mas em 1º de agosto de 2024, o Safiullin foi número 36 do mundo, foi top 40, então é um tenista perigoso. No qualifying, ele venceu as 2 primeiras rodadas por 2-0, venceu bem, com autoridade. E dali em diante, o Wimbledon tem um ponto bem peculiar, né, bem singular, que só tem lá. O Wimbledon faz a terceira e última rodada do qualifying em melhor de 5 sets. Então, o Safiullin enfrentou o suíço Jerome Kim na fase decisiva do qualifying e venceu por 3-2. E é o que ele fez dali em diante. Ele entra na chave vencendo por 3-2, vai até o 5º set, estreia contra o Andrei Rublev, um compatriota, outro russo, bastante conhecido do João Fonseca, vence por 14-12 no tie-breakão do 5º set, então 7-6 no 5º set para o Safiullin contra o Rublev na estreia, e hoje, novamente, contra o Botic van den Zandschulp, o holandês, o Safiullin mais uma vez 10-5 venceu no tie-break do 5º set. 6-0, 4-6, 6-3, 3-6 e 7-6. Começou com um pneu hoje. O Safiullin, quando eu olhei, até achei que seria rápido, mas que bom que ele jogou mais uma de 5 sets, né? Muito possivelmente cheguei um pouquinho desgastado para pegar o João.
Jogo difícil, jogo não é fácil. Pega um jogador que, embora a gente esteja aqui brincando, né, torcendo para que ele chegue um pouco mais cansado, mas o que se sabe, na verdade, é que quando o jogador vem do qualifying, ele já entra na chave com mais ritmo. Ele já fez 3 jogos valendo naquelas quadras, ele já entendeu a velocidade, ele já está mais adaptado à bolinha do torneio. Vocês sabem que as bolinhas mudam de marca, de tipo, de velocidade, elas mudam muito de torneio para torneio. É até uma reclamação dos tenistas para que isso seja padronizado, para evitar lesões, inclusive. Então, até esse é um dos motivos que talvez tenha levado o Safiullin à vitória na estreia na primeira rodada contra o Andrei Rublev. Teoricamente, foi aí onde a chave abriu, né? Sai o cabeça 12, o Rublev, o Safiullin assume ali à frente, então o João, que poderia pegar um cabeça de chave na terceira rodada, agora na próxima sexta-feira, já não pega. Então o João Fonseca vai enfrentar esse russo que não é cabeça. Quem pode vir de cabeça pela frente se o João passar? Lembrando que acho, minha opinião agora pessoal para esse jogo, acho que não vai ser fácil. Acho que o João vai encontrar um tenista muito adaptado à grama, que gosta de jogar na grama, que bate muito reto, que bate uma bola mais plana, mais flat. Isso para a grama é muito importante e muito significativo, machuca o adversário. Ponto positivo, entre aspas, nesse caso, é que todo mundo tem comentado que a grama de Wimbledon ela já vem de forma gradativa ficando mais lenta. A organização já queria, né, fazer isso desde sempre para trazer mais trocas de bola, pontos um pouco mais longos, para não ser só saque e voleio ou um ace atrás do outro. E aí esse jogo do Safiullin ele fica um pouquinho mais atenuado, um pouquinho mais neutralizado, naturalmente, né, espontaneamente, por uma grama um pouco mais lenta. E aí, uma percepção, sem ter visto, não vi Safiullin contra o Van de Zandschulp hoje, mas fica a impressão de que se o João conseguir repetir a performance dele de hoje contra o Jesper de Jong, o João dificilmente perde para o Safiullin na sexta-feira. A gente sabe que no tênis as coisas mudam, né? As coisas são muito efêmeras, né? O Adriano gosta de brincar de que um técnico dizia para ele que a confiança no tênis é igual bebê, né? Tem que beber de colo, hein? Tem que cuidar bem, tem que, né, tomar conta, ficar em cima ali, porque ela, né, vai embora muito rápido, se perde muito rápido, é muito delicada. Mas se o João conseguir manter, se ele mantiver esse nível de tênis que ele jogou, especialmente com o saque, né? O jogo na grama passa muito pelo saque. O João conseguindo confirmar com facilidade os seus serviços, além de ganhar mais confiança, pressiona muito o adversário. Se o João conseguir pelo menos sacar como sacou hoje contra o De Jong, com alto índice de primeiro serviço, com primeiro serviço muitas variações, né, complicando a devolução do adversário o jogo inteiro, o João tem grandes chances de chegar mais uma vez a uma segunda semana de um grande slam. Fez isso em Roland Garros, chegando às quartas de final, e pode fazer isso agora em Wimbledon. Tecnicamente, está jogando agora. Nós estamos gravando o programa quarta-feira à tarde. O Djokovic está em quadra contra o Tsitsipas, o grego. Stefanos Tsitsipas estão jogando. Nesse instante que nós estamos gravando, o Djokovic venceu o primeiro set 6-3. Está 2-1, sem quebra no segundo. 2-1 para o Tsitsipas, sem quebra no segundo set ainda. Se o Djokovic passar do Tsitsipas e passar da sua terceira rodada, né, um confronto marcado para as oitavas de final em Wimbledon, João Fonseca e Novak Djokovic. E aí poderia ser a revanche para o sérvio, né, que acabou de perder na terceira rodada, né, de Roland Garros para o João, ou quem sabe aí, né, uma confirmação, né, de que o João vem realmente num processo de ascensão muito rápido. Você eliminar o Djokovic em 2 torneios consecutivos, sendo estes torneios Roland Garros e Wimbledon, para fazer um quadro e colocar na parede de casa, né? Mas isso por enquanto fica no mundo das ideias.
O João tem que vencer a sua segunda rodada, aliás, a sua terceira rodada contra o russo Roman Safiullin na sexta-feira. E o Djokovic, um percurso um pouquinho maior ainda. Tem que confirmar a vitória agora, está 1-7 à frente do Tsitsipas. E depois ainda vencer o seu jogo de terceira rodada para a gente ter. E tomara que tenhamos, né? Tomara que isso aconteça para a gente assistir aí um Djokovic e João Fonseca, que seria no domingo, né? Se isso acontecer, o jogo possivelmente no domingo, né? E aí, no mesmo dia de Brasil e Noruega. Será que o Wimbledon continua com a tradição de não fazer o domingo do meio? Não lembro agora se eles pararam com isso ou mantém a tradição de não realizar aquele domingo entre as 2 semanas, né? Mas é isso. Teoricamente, se as coisas derem certo, tomara que deem, Djokovic e João Fonseca nas oitavas de final de Wimbledon. Vamos torcer. É isso, pessoal. Passamos aí a régua, né? Fizemos uma análise da Bia e do João em Wimbledon. Desejamos sorte para o João Fonseca na continuação da chave masculina e que ele possa, na sexta-feira, passar, né, para frente, eliminar o Roman Safiullin e chegar às oitavas de final na grama de Londres. É isso, pessoal. Ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Até a semana que vem. Tchau, tchau.